Ele coloca como calcanhar de Aquiles do conhecimento que a educação deve mostrar que não há conhecimento que não esteja, de alguma forma, ameaçado pelo erro e pela ilusão. E porque, o que acontece? As percepções que a pessoa tem quando está recebendo uma informação, um conhecimento, elas são traduções e reconstruções cerebrais ao mesmo tempo, né? E com base nos estímulos captados, né? Dos sinais captados. E aí, até o nosso órgão do sentido mais confiável, né? Assim, que é a visão, acaba que gera erros, inúmeros erros de percepção de uma mesma coisa. O que, para mim, aos meus olhos, é uma coisa, com certeza, para outra pessoa, ela pode estar vendo a mesma coisa de forma diferente. E isso tem que ser levado em consideração. E a esse erro de percepção, cada um percebe uma mesma informação de maneiras diferentes, a gente tem que acrescentar o erro intelectual, tá? O conhecimento, como palavra, né, como ideia, é fruto de uma construção, de uma tradução por meio da linguagem e do pensamento. Então, a gente recebe um estímulo, né, através da linguagem, da palavra, e isso é incorporado através do nosso cérebro, do nosso pensamento. E isso está sujeito ao erro. Existe a chance de ter um erro, né? Então, desenvolver o conhecimento científico, Morin coloca, que é um poderoso meio de detectar erros, tá? E de lutar contra ilusões. Entretanto, também, os paradigmas que controlam a ciência, as questões que controlam a ciência, ao mesmo tempo, também pode desenvolver ilusões. Nenhuma teoria está imune a ilusões. Tá? E aí ele coloca que tipo de erros, a gente precisa identificar que erros a gente pode ter mediante um conhecimento, tá? Então ele coloca primeiro os erros podem ser mentais. Então a nossa mente, ela inconscientemente, por exemplo, a gente tende muitas vezes a selecionar somente lembranças que nos são convenientes. Muitas vezes a gente inconscientemente deleta da nossa mente coisas que não nos agradam, tá? A gente também, inclusive, pode ter falsas lembranças como consequência de uma ilusão. A gente pode querer tanto acreditar numa coisa, querer tanto que uma coisa seja de uma forma, que isso pode se tornar verdade para a nossa mente, tá? Que Morin coloca como uma ilusão. Então, são erros mentais. Que nesse caso, a própria memória pode levar ao erro. Então, memorizar, muitas vezes, é muito perigoso porque tende ao erro. Os erros podem ser intelectuais, porque os sistemas de ideias, então as teorias, doutrinas, ideologias, elas não estão apenas só sujeitas ao erro, como protegem os erros possivelmente contidos em seu contexto. Então, uma teoria muito firme, colocada de maneira muito como se fosse verdade verdadeira, que não cabe nenhum tipo de questionamento. Muitas vezes essas teorias, essas doutrinas e ideologias têm erros contidos no seu contexto, mas a forma, esse sistema de ideia tão fechado, acaba que protege os erros e a gente passa despercebido pela pessoa. A gente recebe aquela informação sem perceber, sem fazer questionamentos e sem ali enxergar erros, tá? Os erros da razão, que o Edgar coloca que a racionalidade é a melhor proteção contra o erro e a ilusão. Mas você se tornar racional demais, a racionalização também constitui grande fonte de erros e de ilusões. Então, é preciso conseguir controlar essa racionalidade diante dessa racionalização. Porque a gente precisa ser racional para ser mais capaz de enxergar erros numa doutrina, por exemplo, tá? num conhecimento que estão passando para a gente. Mas se a gente se a gente coloca a racionalização na frente também, a gente fica muito fechado e aí
os erros acabam acontecendo e ilusões. Aí ele coloca, que eu achei muito interessante, que é necessário reconhecer na educação do futuro um princípio de incerteza racional. Tá? A racionalidade corre risco constante, caso não mantenha vigilante a autocrítica, quanto a cair na ilusão racionalizadora. A verdadeira racionalidade deve ser não apenas teórica e crítica, mas também autocrítica. Então, essa questão, a gente tem que ter uma incerteza racional, a gente não pode acreditar em tudo piamente como estão colocando, então a gente precisa estar aberto, né, nessa racionalização para enxergar erros e ilusões. E os erros paradigmáticos, que são os modelos explicativos, né, que também estão sujeitos a erros de concepção e de interpretação de conceitos. Então, um paradigma é suscetível a erros de interpretação e de concepção. Aí ele aborda, né, a questão do imprint e a normalização. Então, o que é o imprint? É um termo proposto por Konrad Lorenz, que para dar conta das primeiras experiências de qualquer animal recém-nascido. Então, qualquer ser animal que nasça, ele começa a receber, né, imprint cultural, familiar, depois vem na escola, e isso vai sendo incorporado à pessoa, tá? E junto com esse imprint vem a normalização. O que é a normalização? É uma forma de estandartização das consciências. Então, ele chama de conformismo. Então, a gente recebe aquele imprint e a gente se conforma com aquelas situações que estão sendo colocadas para nós. Então, seja tanto concepções culturais ou familiares, a gente recebe aquelas informações, aqueles estímulos, e aí vem a normalização e a gente se conforma com aquilo. E aí perde o poder, né, a capacidade de contestar esses imprints, que são todas essas questões que são colocadas desde o nosso nascimento, desde o momento que a gente nasce. Isso passa a ser parte da nossa vida e a gente aceita isso. E a noologia, tá? Que é a possessão, que Edgar Morin se refere a crenças e ideias, que são muitas vezes colocadas de forma tão forte, né? Essa questão da possessão, que ele fala que elas não são nem somente produtos da mente, que elas acabam que se tornam seres mentais, que parece que têm vida e nos torna prisioneiros aquilo. Então, essas crenças, a gente pode até, para tentar deixar isso claro, pensar um pouco em religião, quando a pessoa fica completamente obcecada por uma crença que foi colocada a ela e ela só vê aquilo como verdade e se torna prisioneiro para qualquer outra informação que conteste aquela. Tá? Então, a gente acaba possuído. E o inesperado, que o inesperado, no dizer de Morin, nos surpreende. E nós estamos acostumados de uma maneira segura com as nossas teorias, com as nossas crenças. E o ser humano, ele não deixa lugar para o novo. E a gente tem se a gente parar para pensar, realmente a gente tem muita dificuldade de aceitar, às vezes, uma ideia nova, uma coisa que a gente aprendeu há um tempo atrás, aí vem e colocam que não é mais assim, é de outro jeito, as pessoas ficam, porque a gente tem dificuldade de aceitar o novo, né? E entretanto, o novo brota cada vez mais sem parar. As novidades, as tecnologias, as informações estão cada vez mais tomando conta, né, da gente diariamente, e a gente tem que estar preparado para esse inesperado. E a incerteza do conhecimento, por último, que é preciso destacar as grandes interrogações sobre as nossas possibilidades de conhecer. Então, a educação precisa entender, conhecer as nossas possibilidades de conhecer.